No episódio 2 vamos ficar a par das últimas novidades sobre o Fed, sobre o BCE e também a quem é que a SEC está atrás neste momento. Vamos também ficar a saber qual a previsão do preço de Bitcoin na altura em que ocorre o halving. Tudo isso e muito mais no episódio 2 de Alex Crypto. Não, meus amigos, não é problema nas vossas colunas, é mesmo a minha voz que teve um upgrade e neste momento está muito sexy, como vocês devem estar a reparar. A minha mulher diz então que está mesmo muito sexy, não diz nada, mas pronto. Não, é ressaca aqui de uma gripezita, então não é nada que a gente não consiga resolver e não é por causa disso que não vamos atualizar-vos, não é? Até porque já atingimos 1 milhão de visualizações, pessoal, é verdade, 1 milhão de visualizações, muito obrigado a todos pelo apoio, é continuar a subscrever o canal, a colocar um gosto, a comentar e lembrar também que no final do mês vou oferecer 100 USDT para um feliz contemplado que comente os episódios. Para isso, vamos ter o apoio da Coinex, a nossa patrocinadora, que mais uma vez patrocina este episódio. É uma plataforma onde tu podes aceder a operações em spot, em futuros, airdrops, launchpads, tudo aquilo que realmente é útil e interessante que uma plataforma deve ter. Por exemplo, aqui podes constatar que podes responder a uma série de questões e receber gratuitamente uma série de tokens, portanto fica muito atento aos próximos tokens que eles vão lançando para responder a umas simples questões e é sempre dinheiro gratuito, que a gente gosta obviamente disso. Pessoal, hoje temos um episódio em grande, vamos falar então sobre as últimas novidades por parte da Fed e o Fed subiu 0,25 pontos. Portanto, era exatamente aquilo que o mercado estava a precificar, portanto não houve uma grande novidade. Agora, há obviamente questões aqui a falar sobre o discurso do Sr. Jerome Powell. E por acaso encontrei aqui este artigo que resume muito bem aquilo que foi dito pelo Sr. Jerome Powell e vamos ler para vocês também ficarem a par. Portanto, ele antes até mesmo da reunião, o Fed considerou haver uma pausa na subida das taxas de juros, mas depois os últimos acontecimentos levou a que houvesse uma subida de 0,25. Ele também disse que os fluxos de depósitos nos bancos estão neste momento estabilizados desde a semana passada, e ainda bem, não é? Ele também diz que pode haver uma maior firmeza da política e um aumento de incerteza, devido ao aumento de incerteza dos efeitos desta turbulência bancária. Diz também que a desinflação está neste momento a decorrer, embora não tão rapidamente quanto ele gostaria. Diz também que a administração do Silicon Valley falhou de uma forma terrível e que eles cresceram demasiado rápido, assumiram demasiados riscos e não se protegeram. E haverá recomendações saindo do relatório do Michael Bear, que trabalha com o Fed. Aliás, o Michael Bear é apontado como o grande, digamos assim, manipulador, entre aspas, sobre a situação americana relativamente às criptomoedas. E o Powell disse que vai apoiar as suas recomendações quando estas forem feitas. Também diz que há algum aperto nas condições de crédito, ou vão surgir algum aperto nas condições de crédito para substituir os aumentos das taxas, e há uma elevada incerteza quanto tempo é que vão demorar os efeitos desta turbulência bancária. Se precisarem, eles vão aumentar as taxas. Esta foi uma das declarações mais fortes do discurso de Jerome Powell. O mercado até estava a subir no início, mas a partir do momento que ele disse isto, houve uma clara inversão de tendência do mercado e os mercados começaram a corrigir. Powell também não chegou a dizer que todos os depósitos bancários estão seguros, que também criou mais medo no mercado, e é muito cedo para dizer se o choque bancário vai afetar as probabilidades de um soft landing da economia americana. E também esta declaração obviamente cresceu entre aspas, fez cair ainda mais os mercados. E ele também disse, para terminar, que não haverá cortes nas taxas de juro este ano. Portanto, é um discurso muito na base de vamos agir se for necessário, vamos continuar a acompanhar, mas deixou muitas portas em aberto. Apenas a sensação que fica é que esta política de elevadas taxas de juros vão continuar. Aliás, foi aquilo que nós tínhamos falado há uns tempos atrás, como o Fed não tem grandes hipóteses, bem como o Fed, também o BCE. Aliás, nós temos aqui a última previsão do Fed
sobre a subida das taxas de juros, portanto, em dezembro de 2022. E aquilo que nós apontávamos é que a zona aqui dos 5% em 2023 seria o target. Nós ainda não estamos nos 5%, entre os 5 e os 5,25, estamos ali nos 4,75,5, o que pode abrir a porta mais uma subida de 0,25 em 2023, mas não sabemos, ok? Em 2024, reparem, a projeção média é para a zona ali dos 4%, e em 2025 a zona ali dos 3,13%. Depois, a longo prazo, ainda nem sequer estamos abaixo dos 2%, que é o tal target por parte do Fed. A última atualização, reparem, não há uma grande alteração. Podemos constatar exatamente, estamos nos mesmos patamares, 5 em 2023, 4 em 2024, 3 em 2025 e a longo prazo acima dos 2%. Portanto, as coisas não estão fáceis, digamos assim. Vamos ter uma série de anos com elevadas taxas de juros nos Estados Unidos, o que também provavelmente é o que irá acontecer na Europa. Os mercados, para a próxima reunião que vai ocorrer no dia 3 de maio, neste momento, depois da ressaca do discurso do Sr. Jerome Powell, apontam 55,9%, peço desculpa, 56% aponta para manter as taxas de juros, ou seja, não haver nenhuma subida. Vamos ver se é isso que vai acontecer, mas há 44% que aponta para uma possível subida de 0,25. Ainda falta muito, ok? Temos aqui praticamente um mês e meio, e vamos ver como é que vai evoluir esta situação. Vai depender também dos bancos. E, por exemplo, os bancos, já que estamos a falar deles, mais um banco neste momento americano está numa situação difícil. O PacWest sofreu uma retirada em massa de depósitos e as suas ações caíram. Portanto, de longe que está o problema resolvido com o setor bancário. Atenção, esta subida de mais 0,25 obviamente vai criar maior pressão no setor bancário, e como eu tinha dito numa notícia anterior, havia praticamente 190 bancos americanos que estavam numa situação complicada, e esta subida de 0,25 pode não, seguramente que não vai ajudar. Portanto, é muita atenção ao que vai acontecer nos próximos tempos. Não há de todo uma segurança que o problema tenha sido resolvido, por muito que o discurso tenha sido dito que os depósitos neste momento estão estabilizados, segundo o Sr. Jerome Powell. Mas aqui está um banco a dizer o contrário. Por cá, nem carne nem peixe. A Sra. Lagarde disse que o BCE não se compromete a subir os juros nem a terminar aumentos. Portanto, deixa tudo em aberto. O que, para mim, isto, quer dizer, isto é um bocadinho totobola, portanto é 1x2, não é? Se isto for para a esquerda, a gente vai para a esquerda, se for para a direita, vai para a direita. Mas eu gostava de ver era um plano mais incisivo, mais concreto, no Banco Central Europeu. E não sinto isso. Sinto muito a ir atrás, a ver na expectativa e sempre reativo e não proativo. Eu gostava de ver o BCE muito mais proativo do que reativo. Mas enfim. Outra notícia, peço desculpa que está aqui em baixo. Casa Branca ataca criptomoedas em novo relatório económico. Portanto, um documento elaborado pelo Conselho de Assessores Económicos da Casa Branca questiona os benefícios que os defensores atribuem aos ativos digitais. Não posso, não acredito. A sério, vocês estão a perguntar isso? Não estava nada à espera. Conclui que muitos aspectos do ecossistema de criptomoedas representam problemas para os utilizadores, o sistema financeiro e o meio ambiente. Ou seja, depois de tudo o que aconteceu com o FTX e os seus parceiros que levaram isto a uma imagem mais negativa, é normal haver este tipo de relatórios. Segundo os autores, as criptomoedas até ao momento não oferecem investimentos com nenhum valor fundamental, nem atuam como uma alternativa eficaz ao dinheiro fiduciário, nem melhoram a inclusão financeira, nem funcionam como um sistema de pagamento eficiente. Agora, muita atenção àquilo que é dito no final. Para os assessores económicos de Biden, os defensores dos ativos digitais agora aspiram a criar um sistema financeiro descentralizado, sem depender de governos. Porém, destaca que os defensores das criptomoedas não vão conseguir fazer isso nos Estados Unidos e nem vão conseguir eliminar o governo em nenhum lugar no mundo. Este, meus amigos, é o verdadeiro medo que existe na economia americana, no governo americano, bem como outros governos também, é que o seu sistema seja superado ou ultrapassado por um sistema financeiro descentralizado. Eu acho que nós cada vez mais vamos caminhar para isso. Agora vai ser um processo muito longo, não é uma coisa que se calhar a minha geração poderá assistir, não sei, mas se calhar a minha filha já poderá assistir a isso, mas acho que vai demorar muito tempo e algumas décadas até vermos um sistema financeiro descentralizado, porque eu considero que este sistema efetivamente faliu e não está
não é mais credível o seu futuro. Portanto, eu acho que nós vamos ter que arranjar uma solução, e por causa é que eu vejo o DeFi, a Bitcoin, tudo o que é relacionado também a cripto, a trazer a acelerar este processo. Vamos a ver outra notícia. E agora atenção, pessoal, vejam este site português, Cripto Portugal, ok? Não há muitos sites portugueses a darem notícias, portanto, coloquem este nos vossos favoritos. Atenção, eu não estou a ser pago para dizer isto, apenas encontrei e acho simpático também divulgar o projeto. Portanto, Cripto Portugal, se quiserem, subscrevam. Coloquem nos favoritos. Governador Ron DeSantis, Ron DeSantis bane CBDCs na Flórida. Ou seja, nos Estados Unidos a ideia das CBDCs, que está obviamente muito enraizada, bem como outros países, não é unânime. Portanto, a justificação para a nova legislação é que a adoção das CBDCs poderia permitir que o governo federal americano monitorizasse as transações financeiras dos cidadãos com maior facilidade. Além disso, o governador DeSantis argumenta que a adoção das CBDCs poderia ser prejudicial à economia, tornando-a mais vulnerável a crises financeiras. Eu acho curioso é que isto vem de um republicano, que é apontado como possível candidato republicano às eleições de presidente americano, e supostamente algo republicano mais de direita supostamente deveria gostar algo mais deste género. Mas para visto está a acontecer o oposto nos Estados Unidos. Os democratas é que estão a querer mais as CBDCs. Mas pronto, coisas da política que agora também não vale a pena aprofundarmos muito. Coinbase recebeu aviso do Wells da SEC, portanto a SEC está novamente a pressionar a Coinbase relativamente ao seu staking. Agora o que é curioso nesta notícia é que há 2 anos a SEC reviu e aprovou toda a abertura de capital da empresa, estava tudo bem, não havia qualquer problema, e agora estão a surgir os problemas todos, sinais dos tempos, meus caros. Fundador da Tron, Justin Sun, é processado pela SEC por acusações de títulos e manipulação de mercado. Portanto, a SEC neste momento está atrás da Justin e da Tron, bem como da BitTorrent Foundation, BitTorrent, agora conhecida como Rainberry, pelas vendas dos tokens Tronix e BTT BitTorrent. Portanto, o regulador escreveu como ativos criptográficos não registrados, a tal questão de se é uma security ou não, e a SEC alegou ainda que os réus manipularam fraudulentamente, cometeram fraude e o mercado secundário da Tron por meio de um esquema de extensa lavagem comercial. São acusações graves que estão aqui a ser implementadas. Agora terá obviamente Justin Sun e a Tron que se defender, e há uns dias era notícia a dizer que queria comprar o Credit Suisse, coisas de Justin Sun. SushiSwap é também intimidada pela SEC, portanto a SEC está on fire enquanto está a planear vender tesouro para financiar defesa legal. Agora, portanto, temos a SushiSwap que vai ter que se defender perante a SEC, perante as acusações, mais uma vez, se é ou não uma security, acho que vai ser uma norma em 2023, quiçá 2024, até às eleições americanas, enquanto isto não for claramente regulado ou houver alguma alteração política, ou o Senado ou o Congresso definir políticas e orientações muito claras relativamente às criptomoedas, nós vamos ver isto sistematicamente a acontecer por parte da SEC. Isto é a minha opinião. MetaMask institucional lança mercado de staking. É verdade. Há quem pelos vistos não esteja preocupado com a SEC e está a avançar com o staking. Mas isto estamos a falar de staking para instituições, ou seja, é uma operação que vai ocorrer já no dia 27 e o mercado vai permitir que as empresas que desejam aprofundar o seu serviço de staking acessem a produtos com termos e condições patrocinadas. Portanto, a MetaMask a dar um passo em frente e a pescar por capital institucional. Avancemos. Clientes da Celsius vão receber até 73% do seu dinheiro de volta. Não vou dizer que é uma boa notícia, é uma notícia possível. O ideal é as pessoas, obviamente, receberem o seu dinheiro na totalidade porque não têm a culpa do que aconteceu. De acordo com a decisão, o reembolso não será instantâneo em todos os casos. Alguns dos clientes vão receber o valor de uma forma progressiva durante 2023 e até 2024. Os clientes vão ter o direito de escolher se optam pelo acordo ou não, ou se querem aguardar pela recuperação total do seu dinheiro, mas obviamente que há sempre um risco de não receberem nada. A FCA pretende trazer a tokenização de ativos para o mercado financeiro tradicional, enquanto nos Estados Unidos as coisas continuam num modo muito de
de perseguição. No Reino Unido as coisas estão um bocadinho diferentes. Eles estão neste momento já a tentar tokenizar ativos financeiros, estão a fazer uma consulta sobre essa possível tokenização, com o intuito, digamos assim, a principal vantagem será a simplificação do procedimento de aquisição de cotas de fundos. Portanto, claramente diferente do que está a acontecer no Reino Unido, comparando com o outro país que fala também inglês, que neste caso é os Estados Unidos. Portanto, muito curioso. Não vais embora que agora vou-te mostrar uma coisa, ou melhor, duas coisas que eu acho que são bastante relevantes. Em primeiro lugar, a CryptoQuant fez agora um post em que mostra que nós estamos no denominado bull market. Reparem aqui, como vocês estão a ver aqui, a laranja, e eles utilizam uma série de indicadores on-chain para chegar a esta conclusão. Eu também acho que nós estamos naquela fase em que, ao passando os 25 mil, podemos estar de facto numa situação de bull market. Falta obviamente consolidar essa posição, este retracement até onde é que poderá ir, se é que vai haver, mas há 4 métricas dados on-chain que lançam uma luz sobre a atividade recente da Bitcoin. Primeira, os detentores de curto prazo têm obtido lucros com uma margem de lucro notável, ou seja, 7,6%, que é maior desde novembro de 2021, quando Bitcoin era negociado a $64.000, ou seja, temos pressão de venda por parte dos detentores de curto prazo. Segundo, houve um aumento significativo de influxos de Bitcoin nas plataformas quando o preço da BTC se aproximou de 28 mil, atingindo os níveis mais altos em 2023, ou seja, claramente pressão para vender BTC. Terceiro, um dos principais responsáveis por esse influxo são os mineradores. Quarto, por fim, uma proporção considerável, 33% de Bitcoin que flui para as plataformas, vem de grandes detentores baleias, conforme indicado pela elevada taxa de baleias da plataforma. Ou seja, há aqui 4 aspectos que podem neste momento estar a dificultar a subida do preço e pode mesmo levar a uma correção do preço, além de toda a análise técnica, que é algo que vamos mostrar um bocadinho mais à frente, mas também vocês já estão a par. Agora uma notícia interessante. Supostamente não, é factual, vocês sabem, está programado, nada vai mudar isso. O halving virá mais ou menos ali abril, maio, junho de 2024. E aquilo que nós podemos ver nos halvings anteriores, o preço da BTC costuma sempre atingir este fair price, digamos assim, a fair value, que está aqui a verde, ok? E aquilo que nós podemos constatar é que se a mesma coisa se a mesma coisa acontecer daqui a 13 meses, vai significar que Bitcoin pode estar a rondar os $40.000. Se me vai chocar este valor? Não, de todo. Acho perfeitamente plausível e até uma previsão bastante realista para Bitcoin, porque Bitcoin costuma reagir muito bem com o pré-halving e depois do halving também. Portanto, parece-me um valor equilibrado, que aqui está, $40.000, e obviamente para quem esteve a comprar BTC nos 15 mil, 18 mil, 20 mil, 25 mil, seguramente ficará satisfeito quando vir Bitcoin a rondar os $40.000. Por fim, para terminarmos, é aquilo que eu estava a dizer, meus amigos, não há nada de novo da Bitcoin. Eu acho que ela reagiu muito bem, aliás, hoje está a subir, a maioria dos mercados está a reagir de uma forma positiva depois da queda de ontem que houve. Não, por acaso o SP500 e o Nasdaq estão a cair, o que significa que a Bitcoin está-se a portar melhor que eles, ainda bem. Mas o ouro, reparem, está a subir. Gosto muito de ver o que está a acontecer. Esta correlação de Bitcoin com o ouro nos últimos tempos tem sido magnífica. Dow Jones a cair, SP500 a cair, Nasdaq a cair, Bitcoin a subir, ouro a subir. Muito, muito, muito interessante aquilo que está a acontecer. Não vamos embandeirar arco, mas eu acho que é muito interessante. Aquilo que nós podemos ver claramente aqui a branco são as 3 marretas que estão a dar na cabeça de Bitcoin, que é perfeitamente normal haver uma pausa nesta zona. Agora, a questão é saber se nós vamos fazer uma bull flag, digamos assim. Ainda temos um padrão aqui muito imaturo na diária, portanto é difícil concluir isso. Ou se vamos cair à zona dos 25 mil. Eu acho que se cairmos à zona dos 25 mil é perfeitamente saudável, não é nada de mal. Até temos aqui um order block que pode perfeitamente, que não é pode, será reativo seguramente. A questão é saber se vamos ultrapassar esta zona dos 30 mil no curto prazo. Portanto, entre os 30 e os 25 mil, se andarmos aqui a consolidar, meus senhores e minhas senhoras, não é algo que me preocupa, até eu acho que é bastante saudável, que eu prefiro de longe ter uma subida gradual do que fazer estes movimentos e depois quedas agressivas
que dá-me cabo do coração e eu já sou uma pessoa com uma certa idade, ok? Pessoal, peço desculpa mais uma vez pela minha voz, eu sei que não é melhor, a ver se amanhã já está um bocadinho melhor. E se tudo correr bem, vemo-nos amanhã. Se não nos virmos amanhã é que a minha voz não ficou melhor e eu tive que ficar de choque. Beijinhos, abraços, tchau, tchau.